A palavra que o irmão leu, na palavra introdutória, nós podemos ouvir aqui quando o irmão estava lendo o primeiro convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta noite é um culto de missão. Então, irmãos, eu venho trazer aqui ao coração dos irmãos e falar sobre convite. Porque eu creio que muitos aqui, hoje estão aqui porque foram alcançados por um convite. Um convite que partiu de mim, partiu de alguém, guiado pelo Espírito Santo. E nesta noite eu quero vos falar de 3 convites do nosso Mestre Jesus. O primeiro convite que ele fez foi: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite lindo, irmãos. Como é bom a gente estar cansado, sobrecarregado, com alguma enfermidade, e nós poder ouvir esse convite que Jesus fez, para que nós chegássemos até Ele, porque ali Ele ia transformar aquele fardo pesado, irmãos. Aquilo que está pesado sobre nossas vidas, Ele iria transformar. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos, que a palavra vai nos dizer, que a Bíblia fala de muitas pessoas que estavam ali com o seu fardo pesado, estavam carregando algo que eles não conseguiam carregar, mas no momento que eles chegam, então ali eles escutam o convite, eles veem a presença de Jesus e eles conseguem chegar até Jesus, as suas histórias são transformadas. Então nessa noite eu venho aqui, lá de São José dos Ausentes, para te dizer que esse Jesus que eu vos falo aqui nessa noite, Ele é um Jesus, irmãos, que a partir do momento que nós ouvirmos o convite e nós chegar até Ele, a nossa vida ela é restaurada. Aquilo que é pesado, irmãos, ele é transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que havia uma mulher com fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher estava enferma, sofrendo. Ela estava ali lutando. A medicina não tinha mais recurso. Mas quando, irmãos, ela ouviu falar de um mestre chamado Jesus Cristo de Nazaré, e então ela luta contra aquele povo que arrodeava Jesus, aquela multidão que estava em torno de Jesus, mas ela chega até Jesus e a sua história é transformada. Ela recebe ali a cura, irmãos. Por quê? Porque ela foi até Jesus. Esta noite eu não sei qual é o teu problema, qual a tua necessidade, mas eu quero te dizer que você está no lugar certo. Você está nessa casa de oração nessa noite, mas talvez você tenha que chegar e tocar em Jesus. Talvez você tenha que chegar mais próximo de Jesus para tu receber a tua bênção. Porque Jesus, irmãos, quando Ele fez esse convite, Ele disse: vinde a mim todos. Esse primeiro convite é para todos. É para mim, é para você que está aqui, é para aquele que está lá na rua, é para aquele que está perdido das drogas, do álcool, do vício, irmãos, é para todos. E como esses outros vão ser alcançados por esse convite? Vinde a mim todos os que estáis cansados. Lá na rua, irmãos, sabemos que há pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas que não aguentam mais carregar este fardo. Mas como é um culto de missão, irmãos, esse convite vai passar por aquela porta, vai andar por essas ruas, vai andar de casa, de coração em coração, através de mim e através de você, anunciando Jesus Cristo de Nazaré, aquele que alivia o peso, aquele que alivia o fardo, irmãos. É Ele que nós temos que anunciar. Como aqui foi falado, que missão é feita por 3 coisas: aquele que ora, aquele que contribui e aquele que vai. Aleluia. Vamos fazer, irmão, missão. Vamos levar esse primeiro convite que aqui o irmão leu: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia também vai contar, irmãos, que havia um cego parado à beira do caminho, o cego Bartimeu. E este cego, então, ele ouviu falar de Jesus. Por que ele ouviu falar de Jesus, irmãos? Ele sabia que Jesus ia passar ali, alguém falou, já tinha missão naquele tempo, tinha alguém que anunciava. Você tem falado de Jesus para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, você tem dito que você serve um Jesus que é capaz de aliviar o fardo, que você serve um Jesus que é capaz de transformar vidas, que você serve um Jesus que tem a vida eterna. Vamos anunciar, irmãos, e vamos levar esse convite. E a história vai nos contar que esse cego, irmãos, ele estava ali, e ele
ele ouviu falar que ia passar Jesus por aquele lugar. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele queria, irmãos, chamar a atenção de Jesus. Mas a multidão que estava em roda de Jesus disse: cala-te, não incomode o mestre. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, podemos até ouvir, irmãos, certas pessoas dizer: cala-te, chega, para ti não adianta mais. Mas nesta noite eu venho te dizer: faça como esse cego, irmãos. Ele clamou mais forte e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história vai dizer que quando Jesus chega até ele, aí ele tem visão, ele volta a enxergar, irmãos. E a história vai nos falar também da filha de Jairo, que Jesus ressuscita. Mas nessa noite, irmãos, eu quero que você entenda esse primeiro convite. Esse primeiro convite que é para nós, para todos. Não é para mim nem para ti que está aqui, só para mim e para ti que está aqui na igreja. Mas é para todos. Para que todos, irmãos, que cheguem até Jesus, esses fardos sejam transformados. E eu quero, irmãos, aqui no segundo convite, eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite e vos dizer que o primeiro convite ele foi lançado a todos. Mas esse segundo convite vai nos dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Como você entenda nesta noite, irmãos, que o primeiro convite é para todos. Mas este segundo convite é só para aquele que quiser, irmãos. Para aquele que quiser seguir a Jesus. Por quê? Porque para nós seguir a Jesus, muitas vezes nós temos que carregar uma cruz, irmão. Nós temos que sofrer por amor de Jesus. Por que cruz? Por que cruz? Por que nós temos que carregar nossa cruz? Para nós não esquecer, irmãos, que foi na cruz do Calvário que morreu um homem chamado Jesus de Nazaré. Para que hoje eu e você, irmãos, por aquela morte na cruz do Calvário, hoje nós temos vida. Nós temos vida eterna. Foi por aquela morte na cruz do Calvário que nós conseguimos alcançar a vida eterna, irmãos. Foi na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que hoje nós temos vida. Por isso, irmãos, que nós temos que todo dia colocar a nossa cruz sobre nossos ombros, aquela que Jesus deu para nós carregar, porque nós podemos carregar, porque nós fomos alvo do primeiro convite. Que aquele fardo era pesado, mas ele colocou um fardo leve. Então a cruz que eu e você temos que carregar, ela é conforme nós podemos carregar, irmão. Porque aquilo que nós não podíamos carregar, um dia nós entregamos para Jesus e ele transformou. Um dia ele mudou aquilo que nós não conseguíamos carregar, e ele pegou e nos ajudou e nos transformou. Então não fuja da tua cruz, não fuja da tua cruz. Negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga, irmãos. Quantos mártires, quantas pessoas, quantos chamados de Deus tiveram que carregar a sua cruz, tiveram que lutar para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, todos pagaram um preço, todos lutaram. Então se a tua vida hoje ela está difícil, talvez a tua cruz hoje ela esteja um pouco pesada, eu quero te dizer, irmãos, que você prossiga, irmãos, com essa cruz, porque a cruz que tu estás carregando é aquela que o Senhor disse que você poderia carregar. Aleluia. Abraão, irmãos, o nosso pai na fé, chegou um momento da sua vida que Deus fala com ele, pede seu filho amado Isaque para ser ali levado até aquele lugar para servir de sacrifício, irmãos. Olha o sofrimento deste homem. Abraão também, irmãos, ele teve que renunciar os seus deuses do passado. Aonde ele morava havia muita adoração aos outros deuses, mas ele teve que renunciar ao passado, irmãos. Ele teve que ouvir a voz de Deus. Pense bem você hoje, levar o seu filho até um lugar para ser sacrificado, irmãos. Olha o peso. Aleluia, mas ele levou porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E se você quiser seguir a Jesus, você carregue tudo aquilo que está nos teus ombros. Não desista, não pare, irmãos, porque nós temos que seguir o Mestre. Não adianta, irmãos, nós dizer que nós somos crentes se nós não carregar a cruz, irmãos, porque Jesus carregou a cruz, ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele andou por essa terra, ele sentiu dores, ele sentiu aqui feridas no seu corpo.
por mão